o nosso convidado hoje, professor Carlos Alberto dos Santos. O currículo dele é muito grande, então eu vou ter que falar poucas coisas sobre ele, né? Apresentar. Bom, o Carlos Alberto fez doutorado aqui, né, na URGS, no Instituto de Física, trabalhou com Mosbauer, com implantação iônica, raio-x, nitretação em plasma, materiais magnéticos, e saiu, fez pós-doc na França, né? Trabalhou como avaliador de curso no MEC. Ele é autor de livros premiados, um deles que eu gostaria de convidar para fazer uma palestra novamente sobre o plágio de Einstein. Trabalha com história da física, que eu sou fascinada, e trabalha com EAD e divulgação científica. Então, hoje a gente convidou o Carlos Alberto, e como é para física médica, ele escolheu um assunto muito interessante para nós, e eu vou passar então a palavra para ele, e aí ele vai explicar para nós a palestra. Obrigada, Carlos Alberto. Bom, muito obrigado, eu agradeço a Luísa o convite. Eu acho que quando me convidar para uma palestra, eu vou pedir para a Luísa fazer a minha apresentação, né? Eu nunca tive uma apresentação tão boa dessa. Então, eu vou falar aqui sobre a tomografia computadorizada, né? E fazer uma espécie de um histórico. Com a leitura que eu fiz recentemente da tomografia, eu tinha trabalhado com isso para os meus alunos de mestrado, mas basicamente a parte de conceitos de física. Mas agora eu estive lendo e eu descobri um monte de fatos históricos interessantes, que não vai dar para discutir aqui, por causa do tempo, que eu vou aprofundar. Provavelmente eu escreverei um artigo para a Revista Brasileira de Ensino de Física sobre esses aspectos que eu descobri recentemente. Muito interessante. Bom, a tomografia, então, o subtítulo é isso, dos laboratórios de física para o raio-x, né? Os slides estão disponíveis no SlideShare, esse é o endereço. É fácil achar, se você botar no Google CAS, UFRGS, CAS e FURGS, no Google vai aparecer o SlideShare, vai aparecer o YouTube, as coisas, e isso se acha rápido. Bom, então, de onde é que tudo isso começa, né? Toda essa história começa em 1895, na Alemanha, na Universidade de Würzburg, com Röntgen, que descobriu o raio-x. Quer dizer, a tomografia computadorizada, a gente vai falar um pouco mais, né? Uma das modernas aplicações do raio-x. Foi descoberta em 95 pelo Röntgen, neste laboratóriozinho aí que vocês estão vendo, né? Neste laboratóriozinho aí, o Röntgen fez a sua descoberta do raio-x. E ele não queria descobrir raio-x, obviamente. Ele estava estudando raios catódicos e, por acaso, descobriu o raio-x. E ele só publicou 3 artigos sobre raio-x. E ele só trabalhou no raio-x 3 meses. Depois disso, ele voltou para o assunto dele, que ele gostava de fazer cristalografia por métodos ópticos, né? Mas a descoberta dele teve um impacto impressionante, né? Ele ganhou o primeiro Nobel da história, que foi em 1901, o primeiro Nobel de Física. O prêmio Nobel todos começaram em 1901. Então, ele ganhou, o primeiro foi ele que ganhou pela descoberta do raio-x, né? Então, o que foi que, de fato, então, ele descobriu? Eu tenho muitas das fotografias que eu vou usar aqui, eu tirei desse livro. Esse é um livro que teve uma exposição comemorativa ao centenário dos raios-x, né? E eu tenho um livro da Universidade de Würzburg com essa comemoração. Então, muitas das fotografias que eu tenho originais foram tiradas daí, né? Bom, esse é um tubo. Daqui a pouco eu vou entrar em um pouco mais de detalhe. Esse é um protótipo, né, uma réplica de um dos tubos que o Röntgen usou.
No artigo que ele escreve, ele não diz exatamente qual é o tubo que ele usou. Então, esse é um dos possíveis que ele tenha usado. Porque tinha uns 3 ou 4, ele tinha comprado. Ele tinha um ano, em 95 ele descobriu. Em 94 ele foi reitor da universidade. Então, há registros que em 94 ele encomendou alguns desses tubos, que eram estudados na época, que eram usados na época para estudar os raios catódicos, né? Que era o tema da moda. Todo laboratório na Europa tinha que ter equipamento para fazer raios catódicos, né? Foi assim que o Thomson descobriu os elétrons e o Reuter descobriu o raio-x. Então, esse é um dos tubos possíveis no museu lá de Würzburg e está lá colocado como sendo o tubo que ele usou, é um dos tubos, né? E a outra coisa importante do equipamento dele era a fonte de tensão, porque para um raio-x você precisa dar uma fonte de tensão alta, né? Nos raios-x comerciais, por exemplo, na tomografia, tem que ter 120 kV, né? Nos raios-x de metalografia, nas ciências materiais, é da ordem de 30 a 40. Ele tem que ter uma alta voltagem. E essa bobina de Ruhmkorff, a bobina que era usada, era assim, aqui tem uma bobina primária, você joga um pulso aqui, né? Por exemplo, com um interruptor tipo código Morse, você dá um pulso e pela lei de Faraday, isso aqui se transforma numa tensão altíssima, porque tem muito mais bobinas aqui do que aqui, né? Então, e aqui sai uma alta tensão, isso é ligado àquele tubo que eu mostrei. Aí tem um tubo comercial, né? Foi feito em 1903, já é um tubo comercial. A descoberta do Reuter teve um impacto enorme. Nos 6 primeiros meses da descoberta, já tinha mais de 1.000 artigos publicados na literatura. Mais de 1.000 artigos. Né? Então, foi uma coisa. Então, em 1903, né, 8 anos depois da descoberta, já tinha equipamentos comerciais. Né? Então, esse é um dos tubos comerciais. Esse desenho é muito usado como ilustração nos livros didáticos, né? Esse tipo de tubo aí. Né? E aqui é um equipamento comercial, né, de 1908. Hoje em dia, é claro, não é mais bobina de Ruhmkorff que se usa, né? Você tem fonte de tensão modernas, né? Então, mas naquela época a fonte de tensão era uma bobina de Ruhmkorff, até nos equipamentos comerciais. Então, esse aqui de 1908. Né? Então, como é que produz o raio-x? O que significa o raio-x? Né? Então, aqui tem um desenho de uma coisa parecida com aquele tubo, tá certo? Esse desenho é um dos desenhos que eu mais gosto. Na internet tem 300 desenhos de raio-x. Então, esse é um deles. Então, aqui você tem o tubo, isso é o desenho do tubo. Aí, aqui você tem um catodo, né? Que você aquece por uma voltagem. Esse catodo libera elétrons. Né? Isso aqui é feito vácuo. Esse tubo aqui está em vácuo. Então, ele libera elétrons e aí você... Aqui tem uma outra tensão entre o catodo e o anodo, que é uma chapa de metal, né? Aí você acelera, ele bate na chapa de metal e aí ele excita os átomos daqui e aí o decaimento dos átomos, no decaimento ele emite raio-x. Várias linhas de raio-x. Não vamos entrar em detalhe aqui sobre esse aspecto do raio-x, tá certo? Então, é assim que... Bom, aqui tem que ter água circulando para resfriar, porque senão torra o metal, porque a energia dos elétrons aqui é enorme, isso eleva a temperatura e derrete o metal se você não resfriar. Então, esse é o sistema básico do raio-x até hoje. Até hoje, esse esquema geral é usado. Você tem engenharia diferente, formato diferente, mas o princípio de funcionamento ainda é esse aí que é usado hoje em dia. Né? E logo o Reuter... Bom, Reuter é o seguinte, eu falei, ele trabalhou em 3 semanas. Em 3 semanas, o Reuter praticamente descobriu tudo que a gente conhece sobre raio-x. Obviamente que com o tempo foram aperfeiçoando. Mas, por exemplo, ele descobriu que o raio-x é absorvido pela matéria, a forma como é absorvido. Né? Então, aqui tem partícula alfa, beta, elétron. Alfa é o raio de núcleo, o núcleo de hélio. Beta, que é um elétron, e um raio gama. O raio-x é um raio gama. O raio-x e o raio gama é uma radiação eletromagnética. A diferença entre eles é o valor da energia. Então, você tem aqui que a partícula alfa morre num papel, o elétron morre no alumínio, e o raio gama ou raio-x ele passa pelo chumbo, dependendo da espessura, né, ele decai mais ou menos. O Reuter descobriu
que esse decaimento é exponencial. Quer dizer, ou seja, se você manda uma intensidade de I zero aqui, lá no final vai sair, digamos que tenha só o chumbo, lá no final vai sair uma intensidade de I, que é exponencial, e na menos μx. O μ é uma propriedade do material, o coeficiente de absorção do material, depende da densidade do material, a gente vai voltar a isso, porque é isso que permite a gente ter a radiografia. E x é a espessura do material. Então, você pode calcular quanto que você vai absorver se você trabalhar com essa expressão aqui. Então, isso é a equação da absorção da radiação, no caso, raio-x, isso funciona para a gama, funciona a da radiação através de um material. E isso o Röntgen já tinha descoberto, né? Já quando ele fez, naquelas 3 semanas que ele trabalhou com raio-x. E aí aqui tem, então isso aqui é a primeira radiografia da história, da mulher do Röntgen, Anna Bertha Ludwig. E essa aqui foi obtida um mês depois, provavelmente é a segunda. Essa foi uma apresentação pública que o Röntgen fez, e um professor de anatomia lá da Universidade de Würzburg, o professor Albert von Kolk, ele estava presente, era um professor famoso na escola, foi lá e colocou a mão dele e fez uma radiografia. Foi feita em público isso aqui, ao vivo, né, durante a palestra do Röntgen. Né? Então, o que é que você vê? O que você vê aqui são os ossos, porque os ossos absorvem o raio-x, né, muito mais do que o tecido mole. Então, praticamente, você não vê o tecido mole aqui. Não, o tecido mole, a carne está por aqui. O que você vê são os ossos da mão. Né? Então, isso é uma primeira radiografia. E o Röntgen mandou essas radiografias. Eu imagino que para uns ele mandou essa, para outros ele mandou, não sei. Mandou essa radiografia para cientistas famosos do mundo inteiro. E foi o primeiro processo de difusão da sua descoberta. Né? Eu vou só fazer um parênteses aqui. Foi depois de uma discussão de uma radiografia dessa na Academia Francesa de Paris, em janeiro, o Röntgen divulgou isso em dezembro, comecinho de dezembro de 95. Em janeiro de 96, o Poincaré fez uma palestra na Academia Francesa, onde ele apresentou o resultado do Röntgen e mostrou essa radiografia. E aí, a história é complicada, lá ele fez uma conjectura de como é que era produzido o raio-x, e o Becquerel, que estava na reunião, seguiu a conjectura dele e descobriu a radioatividade equivocadamente. Mas, enfim, isso é outra história. Bom, vamos para frente. Então, aqui tem um desenho de 1908, já de um equipamento comercial. Isso é um desenho de propaganda de um equipamento comercial, né, em 1908. Okay? E aqui, um pouco antes disso, em 1900, mais ou menos em 1900, tem a primeira sala, um médico lá nos Estados Unidos, o Dr. Roswell Park, ele, logo depois que saiu o raio-x, ele começou a fazer tratamento de câncer com raio-x. Né? Depois disso, não deixou de ser usado, passou a ser usado os radioisótopos. Né? Mas, então, a radioterapia da época do câncer, que o Roosevelt o Park fez, foi com raio-x. E aqui é uma sala dele, de um laboratório, de um hospital onde ele trabalhava nos Estados Unidos. Né? E aqui, essa é 1915, a Madame Curie, que tinha descoberto a radioatividade, em 1896, aquela história lá do Becquerel, em 1915, durante a Primeira Guerra, ela montou uma unidade móvel de raio-x, e ela mesma saía dirigindo isso, né? E foi para o campo de batalha né, com a armada francesa para fazer radiografia dos feridos na guerra. Né? Então, isso ficou muito famoso. Até a Irene, a filha dela, acompanhou ela em algum momento nessa história aí. Né? Bom, e aí aqui tem um tubo usado pelo Moseley. Né? Esse Moseley é o cara mais genial, morreu na Primeira Guerra. Era um inglês, foi para a Primeira Guerra e morreu. Né? Morreu em 1915. Ele era jovem, e acontece que é o seguinte, eu mostro isso, eu faço, isso é outra história, a gente não vai entrar, né? Isso vai mas só para dizer o seguinte, que o Moseley, a descoberta que o Moseley fez nesse período, 1911 a 1913,
foram as descobertas dele que permitiram mudar a tabela periódica. A tabela periódica que a gente consulta hoje não é a tabela periódica do Mendeleev. Ela é modificada pelo Moseley. A tabela do Mendeleev era feita em cima da massa, do peso atômico. E o Moseley, com esses estudos de raio-x, ele descobriu que a ordem não deveria ser pelo peso atômico, mas deveria ser pelo número atômico. Então, mudou a tabela periódica, e com isso descobriu vários elementos que não existiam, e o Moseley previu, e depois descobriram. Então, a tabela periódica que a gente vê hoje, todo mundo usa hoje em dia, é a tabela periódica do Moseley. Claro que pela história a gente fala que a tabela periódica é do Mendeleev, porque foi ele que criou a tabela periódica, mas ela foi modificada pelo Moseley. Né? Então, só citei aqui, isso não cabe na nossa discussão hoje. Porque o nosso assunto aqui é a tomografia computadorizada. Né? Na literatura, na sigla em inglês, é CT, né? Computerized Tomography. Aí eu achei chique botar eu recortei, fotografei lá no Aurélio. O que é tomografia? Se você lê no Aurélio tomografia, aí tomografia vem do grego tomo, que é pedaço, e grafia, que é expressão gráfica, né? Pedaço. Tomografia, então, é raio-x de pedaço. Mas se você ler o que está no Aurélio, ninguém vai entender nada do que é que significa isso, tá certo? Eu não vou perder meu tempo lendo aqui, mas, enfim, eu só botei aqui para testar. E aqui, também no Aurélio, é tomo, do grego tomos, ou do latim tomo, né? Que é a unidade ideológica, porque se usa muito tomo para a literatura. Né? Primeiro, em vez de botar primeiro volume, se fala primeiro tomo, segundo tomo, terceiro tomo, e assim por diante. Antigamente se usava muito isso. Tá? Bom, eu botei aqui só porque achei bonitinho colocar o... Agora, a história da tomografia, portanto, então a tomografia tem lá, começa com raio-x. Nós temos raio-x, já tem muitas aplicações, eu estou falando agora já lá, né? Logo chegar nos anos 50. Mas a tomografia tem três fases da sua história, 3 atos. Né? Um é o desenvolvimento da técnica. O outro é o desenvolvimento dos algoritmos para transformar os resultados, né, das intensidades em imagens. E depois tem o desenvolvimento de computadores de alta velocidade. Então, essas 3 coisas foram fundamentais para a tomografia como a gente conhece hoje em dia. Né? Para você ter ideia, os primeiros tipos de tomografia que foram feitos, logo no comecinho, levava 9 dias para fazer uma tomografia. Né? Bom, então, certo? Então esses 3 elementos aí foram feitos por pessoas, por pesquisadores, né? E não necessariamente envolvidos com eles. Né? Então, os computadores eram o pessoal da computação. Né? Então, poucos desenvolviam as 2 coisas, trabalhavam nas duas áreas. Nas 3, ninguém trabalhou. Mas, então, como toda a história da ciência, né, a tomografia resultou de muitos trabalhos anteriores. Né? Muitos. E a gente não vai poder aqui discutir toda essa parte histórica, porque senão seria outro tipo de palestra aqui. Então eu vou me concentrar apenas nos 2 que ganharam o Nobel de Medicina e de Fisiologia em 79. Né? Eu vou começar por aquele que apareceu primeiro na literatura. Né? Mas aqui eu botei destacado, né, que a história registra vários pesquisadores esquecidos nessa área de estudo. É isso que eu estou dizendo, que nessa leitura que eu fiz agora, eu li uma quantidade enorme de artigos, que eu descobri vários dessas pessoas. Né? Então, e eu vou trabalhar nisso depois, e aqui no caso não interessa discutir isso, eu vou ficar somente nos 2 que ganharam o Nobel. Né? O Nobel de Fisiologia e de Medicina, mas foi ganho por um físico e por um engenheiro. Né? O primeiro cara que publicou isso, e ganhou o Nobel, foi o Alan Cormack. Ele publicou um artigo em 63, né, onde ele daqui a pouco eu vou mostrar uma figura e vou explicar melhor o que ele fez, tá certo? O título do artigo é Representação de uma função pela sua integral de linha, com algumas aplicações à radiologia. Só que ele abordou 3 temas, um dos quais é o que nos interessa. Primeiro, ele determinou esse caso por raio-x.
Depois fez um estudo parecido com a distribuição de pósitron, aniquilação de pósitron. Isso, décadas depois, vira o PET. Todo mundo hoje conhece, mas na época ninguém sabia o que era PET, né? Não existia. E o terceiro é com absorção de cargas, de partículas carregadas. Mas a gente só interessa essa primeira parte. Então, ele fez um tratamento matemático de um problema que eu vou explicar daqui a pouco, que funcionava para essas três coisas, né? E aqui está ele, né, comemorando o prêmio Nobel, está, né, aqui com sua champanhe, está aqui o equipamentozinho onde ele fez os primeiros resultados, né? E essa foto, então, é de 79, quando ele teve a notícia que ganhou o Nobel, né? Então, o trabalho dele é o seguinte. Então, vocês viram que no começo eu botei o I igual a I0 e na menos μx. Quando você bota, se você tem um feixe de raio-x e coloca um anteparo na frente e depois mede a intensidade que sai é relacionada à intensidade que entra por isso aqui. Este μ é o coeficiente de absorção do material e o x é a espessura. Mas o μ é o coeficiente de absorção do material como um todo, mas o material não é homogêneo, né? Então, por exemplo, o nosso corpo tem osso, tem carne, né, tem nervo e tem tumor. Então, todas essas coisas têm densidade diferente. Então, se você olha no raio-x convencional, né, você tem o μ é uma coisa média. O Cormack começou a se preocupar em saber como é que era a densidade nos pedaços lá dentro, em detalhes, né? Claro que antes dele, eu não vou entrar agora em detalhe, antes dele outras pessoas fizeram isso e ele não sabia. Ele não conhecia a literatura. Mas acontece que, então, se você pega dessa expressão aqui, né, você parte para isso, μx é igual a logaritmo neperiano de 0 sobre i. Então, isso aqui é experimental. Se você mede qual é a intensidade que entra e depois mede qual é a que sai, você sabe qual é que é o μx. Então, isso aí. Mas acontece que é o seguinte, que como uma coisa lá dentro é variável, então isso aqui, na verdade, é uma integral de linha, né, de um G, que é uma densidade para um ponto lá dentro do material, G de S integral de G de S ds. Então, este é um problema. O que o Cormack queria era o seguinte: o problema é reverso. Se eu conheço isso aqui. Bom, peraí, só um instantinho. Se eu conhecesse isso aqui e fizesse a integral, é fácil calcular um μx, tá certo? Mas eu não conheço isso aqui, eu conheço o resultado. Então, eu quero fazer a coisa inversa. Quero partir, eu sei disso, e como é que eu vou calcular isso? Esse problema não é fácil. Não é fácil, tá certo? É muito complicado, né? Então, mas a gente não vai tratar disso aqui agora. É uma matemática brutal, a computação é mais brutal ainda, né? Então a gente não vai discutir isso aqui. Eu só estou usando isso como ilustração para a coisa, certo? Então, por exemplo, esse aqui é um pedacinho do artigo do Cormack, que é aquele artigo que eu botei lá, né? Então, escaneei aqui um pedacinho para você mostrar a cara das equações que aparecem, né? Isso aqui a gente não conhece, não estuda bem nem na graduação. Quando, em alguns cursos de pós-graduação, a gente estuda integrais desse nível aqui, tá ok? Muito bem. Então, vamos para frente. Então, vamos voltar ao mundo dos mortais comuns, né? Então, o Cormack, depois, aquele artigo, depois ele publica um outro artigo, né? Mais específico, tá certo? E aí... Não, desculpe. Sim, exatamente. Desculpa. Mas essa figura que está aqui, a mistura da confusão é essa. Essa figura que está aqui é uma figura feita na mão, e essa figura está na Conferência Nobel do Cormack. Vocês sabem, para os que não sabem, vai saber agora, né? Quando a pessoa ganha o prêmio Nobel, sempre no final do ano, né? Então ele vai receber o prêmio lá na Suécia, recebe lá do rei e tal, mas depois tem um banquete, mas depois ele faz uma conferência. Chama-se Nobel Lecture, né? Palestra Nobel. De um modo geral, essas palestras são muito boas porque é dada para o grande público, né? Não vai dar, por exemplo, nem para físico, nem para médico, é para o público em geral, digamos, para o leigo. Então, as pessoas que dão essas palestras, que ganham, de um modo geral, as palestras são muito boas porque ele trata o problema em linguagem para leigo, né? Então, aqui esse desenho é um desenho manual, né?
que o Cormack botou na sua conferência. Então, está aqui, esse é o desenho. Por exemplo, você tem aqui um objeto, uma coisa, a cabeça de uma pessoa, né? Por exemplo. Aí você joga a intensidade e lá sai 0, ele esqueceu. Não, perdão, desculpa. Joga a intensidade 0, aí sai lá e calcula o logaritmo, aquele que eu mostrei antes, e você tem quanto é que é μx. Mas o μx depende de como essa coisa varia ao longo dessa linha. Então, é por isso que lá tem a integral de g ds. Né? Então, vai calcular o g aqui, 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 aqui. Né? Então, essa é a ideia primeira que ele fez. Né? Então, a tomografia vem porque você analisa cada pedaço desse aqui. Mas na frente fica um pouco mais claro. Né? E aí, então, ele fez um modelinho dele. Primeiro, ele usou raios gama do cobalto 60. Né? Então, esse é o modelo. Então, aqui ele tem raio gama no lado, uma fonte de cobalto 60, sai o raio gama, atravessa o material, tem aqui o material, e aqui ele tem um detetor. Né? E aí ele mede aquele logaritmo de 0 sobre i. Esta coisa aqui, ó, tá? Aqui, ele é uma coisa feita de alumínio com acrílico aqui dentro. Então, ele tem um aro de alumínio, né, dentro, né, uma parte de acrílico. Dentro do acrílico, ele botou dois cilindros. Dois cilindros. Um cheio de alumínio e o outro menor com um buraquinho. Então, que ele chamou que ele simulou isso como sendo os tumores. Então, aqui tem um crânio de uma pessoa, né, tem o osso, né, e aqui tem a parte cinzenta e tal, e tem 2 tumores. E foi com isso que ele fez obteve os seus primeiros resultados, né? Então, com aquele equipamentozinho dele, né, ele obteve um cérebro humano, né, e fez a radiotomografia. Isso aqui é com prótese, isso aqui é com raio-x, tá certo? A diferença é pouca entre eles, né? E, bom, então isso é o que fez o Cormack, né? Então ele a partir do valor das intensidades e jogando o algoritmo matemático com aquela integral complicadíssima, ele obtém um mapa e esse mapa resulta na radiografia, né? Bom, isso ele em 63. Depois, o Hansfield, que é engenheiro eletricista, também comemorando o seu Nobel aqui do lado do equipamento, né? Ele fez um trabalho que ele publicou em 73, 10 anos depois do Cormack. Né? Curiosamente, nesse trabalho aqui, ele não cita o Cormack. Né? Aliás, essa é a história. Na tomografia tem um monte de casos de pessoas que trabalham sem conhecer trabalhos anteriores muito semelhantes ao dele. Né? Isso é outra coisa, eu falei no começo da apresentação, que eu estou trabalhando nisso agora, que é muito, muito interessante. Né? Isso é outra coisa, por exemplo, o Hansfield não cita o Cormack nesse trabalho, feito 10 anos depois. Né? Mas ele fez de uma outra, por exemplo, lá o Cormack, ele começou trabalhando com uma equação matemática, começou resolvendo um problema matemático. Né? O Hansfield fez na massa bruta. Né? Então, ele calculou, vou dizer por que era massa bruta depois. Então, aqui tem um desenho que mostra o aspecto geral. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui um pouco, só para dizer. Nessa figura aqui, ó, tá vendo? Ó, a fonte e o detetor, eles giravam, tá certo? Então, ele obtinha aquela curva aí sobre zero para várias posições angulares aqui, tá certo? No caso do Hansfield, qual é que foi a grande diferença entre o Hansfield e o Cormack? É que o Hansfield esteve associado a um hospital que fez o equipamento que funcionava. Prático, né? Então, aqui tem um desenho que representa todo o processo de tomografia. Então, tem a fonte de raio-x, fica a pessoa deitada aqui, tem a fonte de raio-x, aqui tem os detetores, e essa coisa fica girando. Então, de modo que ele faz, para cada ângulo desse é uma seção, né?
é uma seção, digamos, uma bolacha do corpo da pessoa, né? Uma seção, um tomo, um pedaço, né, de tomografia. E aí, quando você roda isso aqui, você até 180 graus, você cobre todo o corpo da pessoa. Então, você vai pedaço a pedaço, né, você tem o número de imagens que é obtido aí é centenas de milhares de imagens. Né? Depois disso vai para um computador e aí processa tudo e forma uma imagem em duas dimensões ou em três, né? É por isso que precisa de computador muito rápido. Né? Então, esse é o aspecto geral, né? Do trabalho do Hounsfield, né? O primeiro equipamento do laboratório dele, né? Assim, que nem o Coleman fez foi esse aqui. Então, aqui ele tem a mesma coisa. Aqui é muito parecido com a ideia do Coleman. Né? Então, você tem aqui esse aqui, movimento para lá para cá, roda, etc, etc. Né? E aqui é a primeira tomografia obtida com esse equipamento, né? E é um cérebro preservado, né, in vitro, né, que estava em formol, e aí eles fizeram a tomografia do cérebro com aquele equipamento. Olha a qualidade da tomografia, né? Vocês vão ver que isso. O pessoal viu que, bom, pior do que isso é que eles descobriram depois, ficaram muito animados com esse troço aqui, né? Tinha contraste e tudo. Eles descobriram que o formol aumentava o contraste entre a matéria branca e a matéria cinza, né, do coisa. Então, o primeiro resultado foi um pouco falso, né, mas enfim. Eles estavam muito animados com isso e foram para frente. E aí fizeram aqui o primeiro protótipo que o Hounsfield fez com o pessoal do hospital, né? Eles construíram, foi um mistério danado, fizeram no hospital que não tinha muita procura, meio afastado, então estava numa sala, ninguém sabia o que estava ali, para não ter visita curioso e tal, né? E aí fizeram a quantidade enorme de tomografia com vários pacientes, né? Então, eu não me lembro agora a quantidade aqui, mas em alguns dias eles obtiveram uma quantidade enorme de radiografia. Então, isso aqui foi o primeiro protótipo, né? Era bem simples comparado com os de hoje, né? E aqui é a primeira imagem de uma pessoa naquele protótipo clínico. E aqui está aqui um tumor. Tá vendo? Isso aqui é um tumor na cabeça, no cérebro da pessoa que foi examinada, né? Nem se compara com o que a gente tem hoje em dia, mas com a precisão que se tem hoje em dia. Mas, enfim, já mostrou a potencialidade de apresentar um tumor cerebral, né? Então, como é que faz aquela história de rodar e rodar que eu falei para você? É o seguinte, tem três formas básicas. Tem três formas básicas. Hoje em dia, de modo geral, hoje em dia não se usa mais esse. Então, aqui era um dos primeiros. Aqui, como é que é? Aqui tem a peça, cabeça, o corpo, qualquer que seja o objeto, né? E aí você tem um raio-x que você joga. Qual é que é qual foi o pulo do gato em toda essa história? Foi a obtenção de feixes de raio-x muito fininho. Muito fino. Um feixe super estreito. Por quê super estreito? Porque você joga o feixe através de uma seção, né, axial do teu objeto, né? E aí esse feixe tem que tocar basicamente naquela espessura fininha da sua seção. Porque se o feixe for largo, ele pega fora dela e vai ficar a imagem distorcida, né? Então, quanto mais fino os feixes, quer dizer, quando se conseguir obter feixe de raio-x muito fino, a precisão aumentou muito. O primeiro experimento foi assim, né? Então, eles jogavam um feixe, aí o feixe circulava, né? Pegava todo o material, faixa por faixa, tomo por tomo, tomo por tomo, tomo por tomo. Aí, depois disso, ele rodava um pouco. O feixe está aqui, o detetor está aqui, tá certo? Aí ele rodava 1 grau. Aí fazia a mesma coisa, 1 grau aqui, aí fazia. E aí, quando chegava em 180, ele fazia tudo. Então, todo o material, ele rodava num sentido, né? E depois num ângulo, de modo que cobria. E é assim que é assim que você tem as imagens que reproduz as três dimensões do corpo, né? Depois disso, tem toda a matemática para transformar na imagem. Né? Então, esse processo aqui se fazia com 30 detetores, levava 18 segundos para fazer o escaneamento. Esse termo PET scan, scan tomography, né? Tudo isso de scan vem por causa disso, porque
porque você escaneia o corpo, né? É por isso que eu tenho escaneio. Você joga um feixe, aí escaneia. Escaneia o corpo. Roda 1 grau, escaneia o corpo. Roda mais 1 grau, e assim vai rodando. Quando chega em 180, você cobre todo o corpo. Então, com esse aqui, você tem 18 segundos. Depois eles inventaram um, que ao invés de 30 detetores, tinha 18. Perdão, 300. Mas só rodavam. Né? E aí levava, em média, 3 segundos. Depois descobriram um... Claro, essa diferença entre esses aqui é mais problema de patente, né? Quer dizer, cada empresa inventa de fazer para patentear um novo equipamento. Então, de modo geral, a eficiência, contando o tempo aqui, né? A qualidade não é muito diferente entre eles. E o outro, ele simplesmente ele é fixo aqui perdão, ele é separado, né? E tem detetores em todo os detetores ficam parados, né? E o raio-x roda de modo que você tem os sinais em todos eles. Esse aqui roda os dois, esse aqui roda os dois. Então, o raio-x e o detetor estão acoplados. Quando roda um, o outro roda. Nesse aqui, os detetores ficam parados e você só roda a fonte raio-x. Então, isso, do ponto de vista de arranjo experimental do equipamento, é esse o desenho básico, né? Depois vai ter evolução tecnológica, melhorando um pouco aqui ou acolá, né? Então, e aqui é um desenho de um desses, esse daquele de 30, 300 sensores, né? Então, aqui, tá vendo? 300 sensores, você tem um raio-x aqui vai a cabeça da pessoa, a cabeça, o braço, o corpo, não interessa, né? E essa coisa fica rodando aqui, tá certo? Fica rodando aqui. Então, isso é uma fotografia de um equipamento real, né? Que exatamente é aquele, o segundo que está lá, de 300 detetores, né? E aí, então, vem as primeiras imagens do Hounsfield, né? Então, aqui é a primeira imagem, um crânio, a primeira imagem feita com aquele protótipo clínico do hospital, tá certo? Ainda são muito ruins. A primeira, isso é 73, né? Nos anos 70, exatamente o ano, eu não me lembro desse. Eu acho que foi 73. Bom, então, por causa disso, eles então ganharam o Prêmio Nobel, né? O Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina foi dado para um físico e um engenheiro, né? Não foi dado para um médico, né? Mas quando o Hounsfield quer dizer, todos esses caras, mesmo os anteriores, tinham um papel importante no desenvolvimento da técnica. Mas o sujeito que mais ganhou fama no mundo logo depois foi o Hounsfield, porque ele conseguiu que um hospital fizesse um protótipo clínico e fizesse os testes, né? A indústria onde ele trabalhava, depois teve uma quantidade de pedidos enorme disso aí, né? E aí foi considerado um gênio, e nunca depois do Röntgen, o primeiro gênio do raio-x e tal, né? Mas, enfim, é um pouco de exagero, mas é porque muita gente fez coisas importantes, né? Qual é a diferença entre as duas abordagens, né? Eu vou repetir. Na história, tem uma quantidade enorme de gente que fez avanços importantes e foi meio que esquecido, entre aspas, né? Ou ignorado. Então, os dois ganharam o Nobel, são esses dois. Qual é a diferença entre o trabalho que fez o Cormack e que fez o Hounsfield? Um é físico, outro é engenheiro. Então, usando uma caricatura que os meus amigos engenheiros não me ouçam, é a diferença entre o trabalho de um físico e um engenheiro. Obviamente, tem físico que procede como engenheiro e tem engenheiro que procede como físico, mas isso aqui é só uma caricatura em geral. O que fez o Cormack? O Cormack, quando ele pensou no problema, ele já pensou como é que a radiação atravessa o corpo, né? Tem absorção, essa absorção depende da densidade, né? E a densidade varia lá dentro do corpo, aí ele já definiu uma linha e fez a integral de linha da densidade ao longo do corpo. E aí, dessa matemática, ele fez o algoritmo para fazer a imagem. Isso é coisa de físico, né? Então, faz um modelinho, né? Tem uma integral, tem uma conta, como é que procede ponto a ponta. Como é que fez o Hounsfield? A ideia era quase... Mas o Hounsfield tem tudo na massa bruta. O Hounsfield fez uma coisa, obteve a imagem sem fazer
aparentemente cálculo nenhum. Nos artigos dele, ele não mostra nenhum procedimento matemático para fazer, mas obviamente que ele fez, porque o que ele diz, né, que aquela quantidade, a quantidade de imagens que ele consegue, né, da ordem de 80 mil imagens, né? Aí depois ele vai processando, colocando isso numa matriz, né? E processa tudo isso no computador, na marra, no computador, na massa bruta, né? Então essa é a diferença entre os dois trabalhos. Aliás, num dos artigos do Hans Field, ele tem uma frasezinha lá que eu acho que é uma crítica, né? Quer dizer, uma provocação para o Conrad. Ele disse que na época existia muitos modelos matemáticos que não têm resultado prático, né? Então, enfim, mas a diferença entre os dois é basicamente isso aí, né? Agora vocês viram as tomografias obtidas naquela época. Agora vamos ver alguns exemplos de tomografias modernas, né? Então, essa aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são os rins de uma pessoa, né? Tem um problema aqui nesse rim, né? Olha a precisão, né? Olha essas lâmpadas, tomografia dessas lâmpadas, né? Olha a precisão das imagens, né? Olha aqui, ó, o cérebro, né? Olha a resolução dessas coisas. Então, hoje em dia, a resolução você tem, e é coisa feita em fração de... Hoje, quer dizer, nos primeiros lá do Hans Field, levava dias para fazer uma tomografia. Hoje, uma pessoa entra numa máquina, em 30 minutos você tem tudo, né? A tomografia teve um avanço enorme na medicina, você imagina. Para você descobrir se tinha um tumor, às vezes você tinha que abrir a pessoa, fazer uma cirurgia para ir lá, não sei aonde, no intestino, ver se tinha tumor. Aí via lá, não tem tumor nenhum, não. Fecha todo o cara. Hoje em dia, em 30 minutos, você sabe se tem ou não tem o tumor, né? Sem fazer nenhuma cirurgia, sem fazer nada. Eu não sei se eu tenho mais coisa aqui. Assim, então aqui tem um exemplo de um cérebro com hemorragia cerebral, né? Então aqui tem hemorragia, né, fraca, hemorragia moderada e forte hemorragia, né? Então, para ver a quantidade das imagens que se tem hoje, né? Bom, então é isso aí, a gente pode discutir agora. Eu vou tirar aqui a apresentação. Não sei se eu como é que eu deixa eu voltar para cá. Bom, eu não sei, estava todo mundo mudo aí assistindo, não sei se deu para ver tudo. Deu para enxergar tudo, sim. Se tu quiseres encerrar o compartilhamento, eu não sei aí como é que tu vai fazer, porque aí, caso alguém tenha alguma dúvida dentro dos próprios slides, aí fica a critério se quiser deixar eles ali. Não, tá? não, deixa aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu guardo e tal, né? Então, tá bom. Então, primeiramente, a gente agradece, estava muito boa a palestra, né? Sobre um pouquinho essa história de como veio surgir a tomografia computadorizada. Fica aberto agora para o pessoal que tiver alguma dúvida, alguma colocação, para sinta-se livre para falar, tá? Seja ali no bate-papo público, vocês podem escrever também, tá? Já tem algumas pessoas, já tem gente escrevendo ali, daqui a pouco chegam algumas perguntas. E é muito interessante, porque pelo menos quando agora fazer uma colocação minha, algo que eu já percebi bastante que aconteceu bastante foi que muitos não foram reconhecidos pelos seus trabalhos, né, durante a história, principalmente nessa questão de avanços na medicina e quando houveram essas novas invenções, assim. Teve, por exemplo, até hoje, eu não conseguiria, por exemplo, dizer quem seria o verdadeiro criador da tomografia computadorizada, por exemplo. Né? Porque a gente sabe que teve muitas contribuições de muitos pesquisadores para que isso fosse possível. Assim, ó, a ideia de tomografia computadorizada já existia antes do raio-x. Antes de ser descoberto o raio-x, já existia formulação matemática para fazer tomografia. O primeiro trabalho, tem dois trabalhos. Um é do Abel, as equações de Abel,
elas foram usadas para fazer também uma ideia de tomografia. O primeiro trabalho que se considera como realmente o início da tomografia é um de 1921, não vou lembrar agora o nome da pessoa, e outro de 1931. Né? Então, nesse período dos anos 20 e 30, há registro de uns 4 ou 5 pesquisadores que trabalharam em coisas que poderia ser resultar na tomografia. Mas o problema, por que é que ficaram o Cormack e o Hans Feld, né? Por exemplo, alguns agora eu vou esquecer o nome, mas em 73 teve um cara que fez um processo igualzinho antes do Hans Feld, né? O Hans Feld fez depois dele. O Hans Feld não cita o sujeito. Esse cara reclamou muito dessa paternidade ao Hans Feld e não a ele. Mas acontece que o seguinte, que há registro. Essa história, isso que eu vou dizer agora para vocês, eu não aprofundei, porque isso eu vi ontem, num artigo que eu li ontem, que há registro de que o Hans Feld conhecia o trabalho desse outro cara, que eu não vou me lembrar o nome agora. Conhecia. E que parece que há uma correspondência de 2 pessoas falando sobre isso. A Lancet, que é uma revista que vocês sabem, importante da medicina, fez um editorial comentando, quer dizer, não disse que o Hans Feld tinha roubado a ideia ou que tinha plagiado, mas ele comentando a grande coincidência entre o equipamento feito pelo Hans Feld e o equipamento projetado pelo outro cara lá, que eu não lembro o nome. Só que o Hans Feld conseguiu que o hospital fizesse. Lá ele ficou lá o cara ficou mais ou menos nas ideias, fez um protótipozinho muito simples, muito rudimentar, e o Hans Feld conseguiu fazer uma coisa de grande porte, né? E que foi prática, qualquer hospital podia pedir a indústria para fazer, reproduzir, e todo mundo foi usando. Então, a diferença, e o Cormack, porque fez um tratamento matemático, embora o Cormack mesmo diz, algumas das coisas que ele fez, ele descobriu que 15 anos antes já tinham sido feitas e ele não sabia. Então, esse trabalho que eu vou fazer, até se eu fizer, e quando eu souber, eu vou passar para a Luísa, ela passar para vocês, eu vou discutir isso mais detalhadamente. Isso que eu percebi agora, nos últimos dias, na literatura. O Cormack tem vários trabalhos que ele descobriu que já tinham sido feitos antes, que ele não conhecia na literatura. Né? Então, o que eu vou tentar ver se rastreio tudo isso, né? E para fazer uma avaliação melhor sobre essas coisas. A Lancet e outra revista, que eu acho que é a JAMA, eles fizeram editoriais meio que dando uma indireta de que o trabalho do Hans Feld era muito parecido com o trabalho desse outro cara que fez na mesma época. Então tem muitos, isso na história da ciência está cheio disso, né? E neste caso da tomografia também, eu não posso dizer agora toda a história, porque eu estou até esquecendo o nome dos caras, né? Mas por que então a importância dele? Porque o Hans Feld fez um equipamento que foi prático, um equipamento que foi praticável, que podia ser aplicado, podia ser usado facilmente e tal, tudo isso. A indústria que ele trabalhava numa fábrica, né, que dedicava a coisas parecidas com isso, não era tomografia, porque não existia na época, era outros produtos de laboratório. Também deve ter feito muita força de divulgação. Né? E o Cormack, porque foi o primeiro trabalho formal que ligou o processo de tomografia que já existia desde o século XIX, o Cormack ligou isso à radiografia, que antes não era ligado à radiografia. Né? E ele ligou isso à radiografia. Então, isso provavelmente as razões pelas quais eles foram mais reconhecidos. Mas é óbvio que se você fizer uma análise mais detalhada, um pouco mais de critério, então você vai descobrir que talvez um outro cara merecesse o prêmio Nobel. Por exemplo, o cara que trabalhou com Hans Feld, o médico que fez fez aquelas primeiras usos do protótipo, né, não ganhou o Nobel. Né? Por que ele não ganhou o Nobel? Por que o cara não ganhou o Nobel? Porque ele fez
Os dois artigos, o Hansfield fez a parte de discussão do método, e o outro artigo, o cara fez a parte das aplicações médicas. Então, o Hansfield fez a parte do equipamento e o cara fez a parte da parte médica. Mas o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, o médico não entrou na jogada. Só entrou o Hansfield. Então, quer dizer, agora, isso é um problema. Eu estou escrevendo agora um artigo, eu tenho uma coluna no Estadão, né, e eu escrevo sobre história da ciência e tal. Agora, minha próxima coluna eu vou falar sobre o Prêmio Nobel, né, sobre a mística e o glamour do Prêmio Nobel. Então, eu vou contar vários casos do Prêmio Nobel. Então, de problemas do Prêmio Nobel. Então, esse é um deles, né? Então, por exemplo, porque no caso da radioatividade, que é uma coisa que a gente tem, né? A radioatividade é um mistério saber por que é, quer dizer, ou seja, o Becquerel não deveria ganhar, devia ser só Madame Curie e talvez o Pierre. Na verdade, quem descobriu a radioatividade e fez todos os estudos foi a Madame Curie, foi ela. O Pierre fez os equipamentos, né? Ela não poderia ter feito aquilo, mas foi ela que fez a coisa. O Becquerel ganhou o Prêmio Nobel junto porque ele era importante na Academia Francesa de Ciência, né? Então, esses problemas com o mérito e a paternidade das descobertas na história da ciência é muito recorrente, né? E a história da ciência tem uma quantidade enorme de artigos sobre isso. Sim, realmente. Então, nós temos duas perguntas aqui registradas que eu vou ler para o senhor aqui. Ó. A primeira pergunta é do Pedro, e ela diz o seguinte: professor, dada a formação de Cormack e do Hounsfield, dificilmente eles discutiriam sobre o problema de dosimetria que viria com a implementação da tomografia. O senhor tem alguma história para contar sobre a história do desenvolvimento de dosimetria na tomografia? Parabéns pela palestra. Não, eles se preocupavam muito, vamos dizer, superficialmente. O Cormack não se preocupou com isso, né? O Hansfield se preocupou com isso, mas um pouco superficialmente. Então, ele sabia que tinha o problema de dose, né? O problema de dose das radiações ionizantes no corpo humano já era conhecido desde o começo do século, né? Eles estavam preocupados com isso, tanto que eles começaram a se preocupar em desenvolver equipamentos, né, dispositivos que fossem mais rápida, para não submeter a pessoa a uma dose exagerada, né? Mas eu não conheço, mas é claro, existe, mas eu não... Se você olha a literatura, você vai encontrar, mas isso não foi o foco do meu estudo para agora, né? Você vai encontrar vários artigos que trabalham sobre a preocupação de dosimetria nos raios-x, né, na tomografia, né, até mesmo na ressonância magnética, quando se faz com contraste, né, porque bota materiais gandolina e tal. Mas nesse artigo sobre isso, nenhum deles eu me preocupei em trazer para a leitura para essa palestra. O que eu me preocupei foi com a metodologia, o problema de abordar o problema em si, o problema da física, então, basicamente o Cormack, né? E os equipamentos que eram usados para isso, né? Então, a dosimetria é uma coisa que eu pessoalmente, não. Os artigos sobre dosimetria eu não peguei para ler. Mas quem fez a pergunta, se pegar o meu e-mail, eu posso, rapidinho eu posso localizar alguns artigos sobre isso e posso passar por e-mail, se a pessoa quiser. Fica a sugestão aí, né? Quem quiser, só entrar em contato. Então, obrigado pela pergunta. A segunda pergunta que nós temos é da Gisele, que ela diz o seguinte: parabéns pela palestra, muito obrigado. Tem uma pergunta. No cenário nacional, quais são os maiores desafios para implementar a integração entre tomografia ou PET-scan e manufatura 4.0, especialmente impressão 3D?
Não sei responder sobre a integração 3D. Provavelmente o pessoal de informática já tem tecnologia para isso. E eu não sou médico, né? Não trabalho em hospital, não trabalho com isso, então não tenho conhecimento dos problemas práticos hoje em dia. Eu sei que é o seguinte: o problema para integrar todas essas. Bom, hoje em dia todos os laboratórios praticamente têm todas as técnicas. Eu não sei exatamente a pergunta que a pessoa fala sobre integrar. Se você sai no hospital hoje, você tem tomografia, você tem ressonância, né? Em alguns casos tem PET. O problema do PET scan é a questão de você ter o material que produz o pósito, né? Porque isso, de um modo geral, porque isso são materiais que produzem a produção de pares, né? Eletron-prósito, né? E de um modo geral, esses materiais têm uma vida média curta, então o hospital não pode estar muito longe de um reator nuclear, né? Aliás, só uma curiosidade, nos anos 90, eu era orientador de iniciação científica do João Alfredo. A Luísa deve se lembrar dele. O João Alfredo era meu bolsista de iniciação científica no laboratório Mossbauer, né? E ele, na época, estava se formando, e quando ele se formou, ele passou a trabalhar nos hospitais em Porto Alegre. Então, ele passou a ser uma pessoa muito, muito requisitada para trabalhar com dosimetria, né? com manutenção de equipamento. E aí ele descobriu que na Santa Casa, o pessoal na Santa Casa foi adquirido uma máquina para fazer medicina nuclear, e descobriram que veio um cabeçote, uma cabeça de PET scan. Ninguém sabia. Não existia PET scan aí em Porto Alegre, só existia PET scan no Brasil e em São Paulo. E aí, então, ele descobriu, um médico descobriu, conversando com ele, descobriram que era uma cabeça de PET scan. E aí ele foi para o laboratório lá do Instituto de Física, me perguntou se a gente não podia fazer o iodo. O iodo, qual é o isótopo do iodo? 118, eu acho. Bom, tem um isótopo do iodo que serve, do flúor, perdão, do iodo não, do flúor. Tem um isótopo do flúor que serve para que produz o pósito elétrico, né? Como a gente no Instituto tinha um reator, tinha um implantador de íon, a gente podia produzir o flúor por reação nuclear, né? Não tinha reação, tudo fácil. Então eu levei a proposta para o pessoal da implantação iônica. O problema é que para produzir o flúor 118, a gente produzia uma quantidade de neutro enorme. E aí o pessoal do reator, do implantador, não quis trabalhar com neutro, é uma desgraça. O neutro atravessa tudo, né? Então a gente não fez. O Instituto poderia ter feito na Santa Casa a primeira máquina de PET scan. Já estava a máquina, estava lá, né? Podia produzir os primeiros isótopos para fazer PET scan. Então, quer dizer, a integração entre PET scan, eu não sei exatamente o que era chamado de integração. Já existe hoje uma integração assim, no sentido que em cada hospital você tem essas técnicas todas, né? Em muitos hospitais de São Paulo você tem os três. Os algoritmos. Se ela estiver falando em integração, o fato de você obter bons resultados em 3 dimensões, né? Bons resultados em 3 dimensões, isso já está desenvolvido, né? Hoje em dia já existe saído. O que você faz para tomografia, o que você faz para ressonância, você vai para todas essas técnicas que os médicos chamam de técnicas de imagem, né? Vocês usam o mesmo algoritmo, ou pelo menos o mesmo tipo de algoritmo. Então hoje em dia vai fazer. Agora, qual é a dificuldade especial no Brasil? Eu não sei, porque eu não tenho contato com isso. Eu não passo por esse problema, né? Então, eu não sei exatamente na prática o que eles têm, né? Qual é a dificuldade e tal. Do ponto de vista técnico, no ponto de vista técnico, essas coisas estão todas desenvolvidas, né? Então, os recursos, os algoritmos que a gente tem hoje em dia já são as coisas fantásticas. Não sei exatamente, não sei se ela ainda está aí e que poderia melhor fazer uma réplica da pergunta, né?
Ela está digitando, a gente vai aguardar um pouquinho para ver o que ela aqui. Sim, estou sim. Eu não sei, gostaria de ativar o seu áudio? Para talvez falar? Tá. Só um instante então que ela vai ativar o áudio. Ela está dizendo que não aparece a opção para ela. Aqui, ó, nesse ícone circular, no ícone circular que tem aqui no meio da apresentação, que é um telefonezinho, clicar ali novamente e ali que você muda a opção. Isso, acho que agora foi. Olá, professor, tudo bem? Oi, Tudo bem pela palestra. Acho que a minha questão realmente era do ponto de vista, tecnicamente, a gente sabe que as imagens estão cada vez mais sofisticadas e a gente tem um nível de definição estrutural absurdo, né? Cada vez mais os níveis hierárquicos de organização estrutural da vida a gente consegue ver com as técnicas. A minha questão mesmo foi de conjuntura nacional, porque a gente sabe que a tomografia e o PET-scan são muito importantes, mas às vezes a gente precisa dos recursos ápticos da impressão 3D. Então, eu queria saber os desafios que a gente tem em termos de formação mesmo. Como que a gente observa os fóruns pelos quais o senhor participa, né? Eu sei que o senhor também escreve, o que se discute a respeito dessas novas técnicas de manufatura 4.0. Como fazer com que os profissionais da física médica, os profissionais da medicina, ou mesmo da informática, tenham mais acesso a essa integração entre essas técnicas de obtenção de imagens médicas e a produção de artefatos para planejamento cirúrgico e uma série de outras aplicações. Foi uma questão mesmo de conjuntura nacional, o que o senhor já viu em fóruns de discussão. Pois é, eu não tenho participado desse fórum de discussão assim muito especializados. Agora, então, portanto, bom, é o seguinte, eu acho que nós não temos dificuldade em fazer isso do ponto de vista formal, nem de preparação, né? Mas eu tenho a impressão que a dificuldade que possa haver seja problema, dificuldades financeiras para fazer isso, porque essa tecnologia está toda desenvolvida. Nós não estamos preparados, eu acho, e nós não estamos muito bem preparados na universidade, porque não tem grupo de pesquisa que eu conheça que trabalha sobre isso, para produzir esses dispositivos. Mas compreender e usar os dispositivos, isso nós chamamos de formação adequada. E implementá-los já existe a tecnologia disponível desde que se tenha dinheiro para pagar. Então, então, quer dizer, eu acho que esse é o problema. Eu não tenho muito mais informação para dizer que dificuldade, digamos, que um hospital quisesse fazer esse tipo de integração e qual foi a dificuldade que encontraram. Essa é uma pergunta, eu acho que se eu soubesse dizer isso, era a sua pergunta, né? Essa eu não tenho informação, eu não tenho informação sobre isso. Aí aí dá um pulinho aí na Santa Casa que Então, acho que o importante mesmo desse 2D para o 3D, né? Eu que trabalho com biologia celular, os alunos entenderem a partir do raio-x para a tomografia, né? Quando você tem uma imagem bidimensional e você vai para uma imagem tridimensional, ou você tem uma representação esquemática e depois você tem o 3D impresso, eu acho que é um passo que naturalmente vai acontecer nas nossas escolas e nas nossas universidades, né? O entendimento do pixel para o voxel, né? O pixel com volume. Então, acho que isso vai acontecer organicamente nas nossas formações universitárias. Mas então, olha aqui, Gisele, mas os softwares, por exemplo, para produzir imagem em 3 dimensões já são bem conhecidos, né? Então, a gente tem vários desses softwares. O problema, né? Então, imagem de tomografia em 3 dimensões já existe, né? Foi bem conhecido.
Eu acho que foi isso que você falou, não? Não, exatamente, estamos falando a mesma língua. Eu acho que, tecnicamente, a gente tem todas já as ferramentas, é só uma questão mesmo de incorporar a importância disso nos nossos currículos acadêmicos, né? Para que Agora, pessoas formadas nessa área. Agora você falou que você trabalha em biologia molecular, foi isso, né? Biologia celular. Biologia celular, tá bom. Tem uma coisa, por exemplo, quando você faz uma tomografia, algumas das que eu mostrei aqui, quando você tem várias imagens de tomografia, as tomografias representam coisas muito próximas do que a gente vê. Então você vê a tomografia do cérebro, você vê o rosto direitinho. Faça uma ecografia de um bebê, por exemplo, né? Então, sabe? Então, aquilo quando sai da máquina, uma voltagem, o algoritmo transforma a voltagem em imagens. Dependendo do recurso, em colorida ou preto e branco, enfim. Mas a precisão, o que se obtém hoje em ecografia é um negócio fantástico, né? A resolução. Então, esse tipo de coisa, o resultado sai muito próximo da realidade. Para vocês que trabalham em biologia celular, e aí é um problema do ensino, então a gente está entrando agora em outra área, né? É a área que você estava falando, na área de ensino. Aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante, e eu acho que isso é sério e deveria se discutir, que é o seguinte. De novo, vou repetir, eu estou saindo de uma questão prática lá do hospital, mas eu vou para uma questão didática. É preciso, e principalmente didática, e principalmente com o pessoal da biologia, sobretudo com o pessoal da biologia, que é o seguinte. Então, as imagens, essa técnica de imagem dá uma imagem muito parecida. Sai o coração igualzinho ao coração, né? Agora, quando você vai trabalhar na biologia molecular, você trabalha com imagem, muitas vezes, com imagem de raio-x, por exemplo. Aí você vê aquelas fitinhas, né? E aí você pensa que o DNA, aquela fitinha é exatamente as células do DNA e tal, né? E aí, nesse caso, tem um problema de dados. Nesse caso, você tem que trabalhar com o pessoal na formação para saber que aquilo ali é um modelo. E é importante que se destacar qual é a diferença entre o modelo e o que é na realidade. A gente não vê, de fato, a gente não vê um elétron, ninguém vê um elétron, né? Tudo que a gente vê do elétron é uma imagem. É uma imagem, é um modelo. A gente pega uma intensidade, uma corrente, uma voltagem, e transforma numa imagem, por causa de um algoritmo. O que a gente vê não é o que acontece na realidade. São imagens. Então, quando você tem imagem de um corpo, né, da face, da cabeça, etc., o resultado é muito parecido com o de fato é. Mas quando você vai no nível molecular, aí o que você vê, você não sabe o que você vê, é resultado de um modelo. Portanto, quando você vê aquelas fitinhas, que saem do raio-x, né, a maioria dos estudos de biologia celular e molecular fazem função daquilo, né? Aquilo ali não é o que acontece na realidade. Aquilo é um modelo, é um resultado que sai lá do raio-x, o tratamento matemático resulta naquela fita, e aquilo é uma simbologia, um modelo. Eu estou lhe dizendo isso porque eu tenho um amigo meu da física que trabalha em Copenhague, e ele disse que uma vez, trabalhando com um monte de colegas biólogos, ele descobriu que a maioria dos biólogos entendem que aquelas fitinhas, né, do DNA e tudo, aquelas fitinhas, é o que de fato existe. Né? Ninguém sabe o que de fato existe, aquele é modelo. Né? Então, eu tive que fazer essa variante, porque a sua pergunta, Gisele, tem a ver com isso. Uhum. Eu acho que a gente é bem interessante essa proposta de conversar física e biologia, porque quando a gente pensa num nível hierárquico maior, como um pulmão, um coração, a gente entende a fidedignidade estrutural e como a tomografia mostra a estrutura como ela é, certo? Mas quando a gente vai para níveis hierárquicos mais pormenorizados, e a gente recorre à difração de raio-x, ou a gente recorre a outras formas, a gente tem modelos conceituais e a gente tem o que nós chamamos de snapshot of network. Então, a gente tem uma fotografia de uma interação. Não necessariamente aquela proteína é daquela forma, não necessariamente aquela molécula ela é daquele jeito. A gente tem uma predição, a gente tem
uma fotografia momentânea. E isso é muito complicado, porque requer um nível de abstração para o aluno, que é o nível mais alto, né, que um aluno tem que ter para entender um conceito. Então, isso é bem importante em termos de representação. A física e a biologia, elas comungam, né, elas caminham juntas. Então, é bem importante. Por isso que eu acho que a palestra do senhor é tão importante na nossa universidade. Quer dizer, ou seja, no fundo, tanto os físicos quanto os biólogos, na ciência de uma geral, química, física, é importantíssimo isso, a gente não considera com muito cuidado na formação, que é de você enfatizar o que significa um modelo. Então, o que você disse é exatamente o que eu estava dizendo. Quando você sai do macroscópico, uma técnica de imagem aplicada a um objeto macroscópico, ele dá uma imagem que é o que a gente vê realmente. Quando você... o que as pessoas podem ter tanta confiança que aquela técnica de imagem lhe reproduz uma coisa, a sua cabeça, igualzinho o nariz, tudo igualzinho, tudo bonitinho, do jeito que é, aí ela tem tanta confiança que quando vai numa proteína, ela acha que a proteína também é daquele jeito. E aí, então, quando você passa do macro para o micro, aí você tem que ter a ideia do que significa o modelo. Então, qual é a representação de um conjunto de voltagem ou de corrente? Porque, no fundo, tudo isso que a gente tem, tudo que nós temos das imagens, é tudo que sai de uma corrente ou de uma voltagem e transforma numa imagem. É isso. Então, tem que ter um algoritmo que passe da corrente para uma imagem. Quando ela faz isso com um objeto macroscópico, é igualzinho. E aí a pessoa pensa que quando faz de um objeto microscópico, lá no nível das proteínas, também reproduz a mesma coisa. Não, lá é outra coisa, é um modelo, ninguém sabe como é que está lá. A gente sabe que o modelo que a gente faz é aquela coisa lá, aquelas fitinhas, e a gente pode discutir como é que é a evolução das coisas e pode chegar a resultados macroscópicos. Mas o que está reproduzido ali, microscopicamente, a gente não sabe o que é. É resultado do modelo. Então, isso é importantíssimo de fazer. Isso é importantíssimo de fazer na graduação. Reforçar isso aqui, tá certo? Na graduação. Mesma coisa. Na física, muitos problemas também. Na física tem problema de modelo, né? Tem vários misconceptions né, concepções espontâneas, alternativas, que vêm da falta de interpretar, de entender o que é uma modelagem de um fenômeno. Entendeu? Obrigada, professor. Obrigada, muito obrigada pelas ponderações. Obrigado pela pergunta. Então, pessoal, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui por enquanto. Eu acho que eram essas as considerações que a gente tinha. Eu quero agradecer pela presença do professor Carlos Alberto, ter se disponibilizado a conversar um pouquinho aqui. Tivemos 55 pessoas presentes assistindo a apresentação, né? Foi bastante gente aqui. Não sei se a professora Luiz ou mais alguém gostaria de fazer alguma colocação antes de nós encerrarmos a sessão. Não, só gostaria de agradecer mais uma vez ao Carlos Alberto por ter aceitado o nosso convite e nos brindar essa tarde chuvosa aqui em Porto Alegre com a palestra. Obrigada, Carlos Alberto. Por nada, eu agradeço o convite e desejando outras coisas, pode me falar, a gente fala. Então tá bom, pessoal, era essa a nossa programação de hoje, tá? E em breve eu vou aqui encerrar a sessão. Quem não se inscreveu, se inscreva no link do formulário que tem ali no bate-papo, assim como também tem a lista de chamada, tá bom? Então era isso que nós tínhamos por hoje. Vou encerrar a gravação agora. Tchau.